convidar você, se você puder, é claro, fechar os teus olhos mais um momento. Deixarmos que essas verdades proferidas através das canções possam continuar ecoando dentro de nós. Quero te encorajar a cercar, a preservar esse momento que foi construído até aqui, para que não sejam meras canções, meras distrações, que não seja apenas um momento para preencher a programação. Não é isso. O que foi cantado nessa manhã foi nada mais do que a palavra de Deus. E quando a palavra é liberada, ela começa a construir um ambiente, ela começa a desmontar todos os nossos sofismas, começa a desmontar os nossos paradigmas, as nossas próprias verdades, para que o nosso coração seja invadido pela verdade do Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós entramos em concordância com o que foi liberado. E nós queremos fazer disso o nosso clamor nessa manhã. De alguma forma, Senhor, intervém em nossos dias, para que o nosso clamor seja esse: o Senhor sendo tudo em nós. O Senhor sendo o centro de nossas vidas, de nossa casa. Ajuda-nos, Senhor. Desmonta as nossas fortalezas, Pai. Sim, nós clamamos, Senhor, desmonta nossas fortalezas. Desmonta, Senhor, nossas fortalezas. Confunde, Senhor, nessa manhã, através da sua palavra, a nossa sabedoria humana, nossas razões. Desfaz, Senhor, nossas razões nessa manhã, pela sua palavra. Desfaz, Senhor, desfaz esse coração de pedra, voltado a si mesmo, às suas razões, às suas próprias leis, ao seu próprio entendimento, voltado às suas próprias paixões. Senhor, enfraquece, Senhor, as nossas fortalezas, nossas defesas nessa manhã. Queremos ser atacados, Senhor, pela sua verdade. Queremos ser, Senhor, bombardeados por sua verdade, por seu Espírito, Senhor. Infiltra, Senhor, com seu Espírito através das nossas defesas. Abalando as estruturas, Senhor. As estruturas, os fundamentos que nós criamos com as nossas próprias leis e tradições. Nós queremos ser enfraquecidos, Senhor, através da sua verdade, para que o seu poder se aperfeiçoe em nós. Te damos liberdade, Senhor, liberdade. Tu és desejado entre nós. Tu és desejado. Tu és aclamado aqui. Em cada casa, Senhor. Invade cada casa nessa manhã. Senhor, tirando todo o medo, toda dúvida, toda resistência, Senhor. Invade a casa dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Tirando toda a confusão. Vai, Espírito, invade cada coração dos meus irmãos essa manhã.
Desabilita, Senhor, toda resistência na mente. Nós, como igreja, nos levantamos contra tudo aquilo que vai contra o Senhor, contra o conhecimento do Senhor. Nós rejeitamos essa manhã. Dizemos sim ao Senhor. Toda falsa espiritualidade nós rejeitamos nessa manhã, Senhor. Toda razão humana nós rejeitamos nessa manhã. Aguça, Senhor, o nosso espírito para perceber, para entender, para absorver a sua vida nessa manhã. Aguça o nosso entendimento, ó Pai. Senhor, nossas palavras não conseguem convencer. Nossas palavras não conseguem convencer, Senhor. Mas o Seu Espírito, sim. Por isso nós entregamos esse momento a Ti. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Desde quando eu cheguei aqui nessa manhã, um sentimento de descanso, de paz. A nossa mente nesses dias anda tão atrás de respostas, razões, argumentos. Estamos tão cercados de pessoas cheias de dúvidas, medos, aflições. Já estamos há mais de um ano nessas guerras e lutas, indefinições, incertezas. Mas parece que à medida que o tempo passa, os dias vão passando. Eu lembro que no começo ainda nosso ímpeto estava lá em cima, né? No começo a gente tinha razão, a gente tinha certeza de muita coisa. No começo a gente queria explicar e nós aplicávamos toda a nossa teologia. Não é assim, tu lembra, Luan? No começo disso a gente aplicava toda a nossa teologia para explicar, para entender. E à medida que o tempo foi passando, parece que a nossa teologia foi esgotando, o nosso ímpeto foi... Parece que o Senhor está querendo nos levar, nos conduzir realmente a um lugar de descanso nele. De nos encaixarmos nesse ambiente de devoção, de humilhação, confessar que realmente não sabemos, não temos controle, não temos explicação para tudo, mas, sabe, de uma certa forma eu vejo o Senhor confundindo as nossas razões. É primeira onda, segunda onda, terceira onda, é vacina ou não, é 2 doses, 3, 1... Sabe, eu vejo o Senhor confundindo. Para que tudo isso? Para nos levar para Ele novamente. Sabe, a humanidade foi caminhando e crescendo em conhecimento, em sabedoria, foi caminhando, progredindo na ciência, em tantas coisas, que grande parte da humanidade talvez nem precisa mais de Deus. Não deseja, vive em função das suas próprias ciências, da sua própria sabedoria, mas o Senhor vem confundindo a nossa mente nesses dias. E o que nós talvez não entendemos é que tudo que está acontecendo, essa confusão que vem da parte de Deus, não deveria servir para nos dividir, para nos isolar uns dos outros, por causa das nossas ideologias, não. Tudo isso é para nos fazer convergir juntos para Ele. É confessarmos e assumirmos a nossa tão grande ineficiência. Revelar o quão pequeno nós somos, o quão grande Ele é. Revelarmos o quão dependente nós somos.
E é então engraçado que essa doença, ela afeta, né, principalmente o ar, o fôlego. Irmãos, nós só existimos porque um dia Ele soprou seu fôlego sobre nós. Parece que essa doença está dizendo para nós, cara, se não for o fôlego dele, se ele retirar por um instante o seu sopro de nós, nós voltamos ao pó. E quão bom seria voltar ao pó para estar tão rapidamente com ele. Mas irmãos, eu creio que para muitos de nós ainda há um serviço a ser feito aqui. Há uma obra a ser completada, há um corpo a ser edificado, há uma noiva a ser adornada, mas tudo isso depende do quão nele nós estamos, o quão nós devemos voltar para Ele, sair de nós mesmos, negar a si mesmo para voltar para Ele. Por isso, essa manhã quando eu entrei aqui, parece que o coração descansou. E é assim que nós devemos viver. Eu quero encorajar você que está na sua casa. Promova esse ambiente todos os dias na sua casa. Construa esse ambiente para os seus filhos, para o seu casamento, para quem está à sua volta, para quem trabalha com você, para quem passa pela sua vida. Promova esse lugar. O lugar da habitação de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Mas vale um momento diante de sua presença, um instante, um dia, uma hora, do que 1000 em qualquer outro lugar. Se pudesse pedir apenas uma coisa, se me restasse apenas um pedido, é que pudesse estar na sua casa, Senhor, que pudesse estar diante de Ti, sempre, sempre, sempre. Livra-nos nesses dias, Senhor, das nossas razões. Queremos mergulhar em Ti. Senhor. Libera descanso, Senhor, a cada casa nessa manhã. Libera o seu refrigério. Tu é aquele que refrigera a minha alma. Senhor, não nos deixa sair do lugar de confiança. Não nos deixa sair do lugar de dependência de Ti. Queremos continuar sendo ovelhas do bom pastor. Tira-nos da rebeldia, Senhor. Livra-nos da rebeldia, da independência. Livra-nos da rebelião, Senhor. Tu és o nosso pastor. E nada mais me falta. Tu és o nosso pastor e em Ti estamos satisfeitos. Satisfeitos, Senhor. Aleluia. Preenche todo o nosso ser. Preenche todo o nosso ser com sua vida. Aleluia. Quero nessa manhã poder compartilhar com vocês algo que vem inquietando meu coração nos últimos dias. Algo que talvez eu não tenha toda a graça e habilidade para descrever, mas
quero nessa manhã poder compartilhar esse sentimento, isso que vem queimando em meu coração. É o quanto a nossa geração está intensificando essa independência de Deus. O quanto isso vem de forma tão intrínseca dentro de nós, e a gente sabe que isso é desde o Éden, né? Esse grito, esse apelo do nosso coração para nos tornarmos independentes de Deus, andarmos paralelos a Deus, ao seu governo, à sua vontade. E essa semana alguém me mostrou uma frase, e essa frase ela até foi falada por uma pessoa que teoricamente, né, serve a Cristo, e aquilo chamou minha atenção. A frase dizia assim: o autoconhecimento é o princípio da sabedoria. E na hora o Espírito me levou à palavra, né? Porque a palavra diz que o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu comecei a perceber quanto a nossa geração ela está se voltando para fábulas, ideias, vai se voltando para alguns sentimentos que nem bíblicos são. Eu não anulo todo tipo de ensino que vem, todos os benefícios todas as coisas que vêm para ajudar, para cooperar, para enriquecer o nosso entendimento, mas isso precisa parar até o momento que isso fere a palavra de Deus. E eu comecei então a pensar sobre essa questão desse autoconhecimento, né? Por que as pessoas hoje estão tão voltadas para esse autoconhecimento? E eu não anulo isso, eu acho que isso em partes é bom, você conhecer, né, suas razões, suas emoções, seus sentimentos, se tudo isso for levar para você para uma mudança, para uma transformação, eu acho isso muito válido. Mas quando você começa a observar, né, o comportamento da humanidade, principalmente por esse espírito que tenta levar o homem para longe de Deus, então ele vai tentar de todas as formas. Poderíamos aqui falar de tantas outras coisas que afastam o homem de Deus, mas eu me peguei nessa semana pensando sobre isso, esse autoconhecimento, a busca das pessoas por tentar elevar a si mesmo, que é exatamente o contrário ao plano de Deus de colocar Jesus no centro de todas as coisas. Então, a gente vê que hoje essa geração ela está concentrando suas forças nesse autoconhecimento. E muito disso é com aquela ilusão de que isso vai levar você a um lugar de satisfação. Muitas pessoas mergulham nesse autoconhecimento para talvez encontrar satisfação, ou para talvez tentar uma forma de controlar a sua vida, ter mais controle sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre as coisas à sua volta, sobre o seu destino, sobre o seu futuro, sobre o desfecho da sua vida. Nada mais é isso como, dentre as milhares, só mais uma estratégia de Satanás para nos afastar do Senhor. E você percebe que muitas dessas pessoas, quando elas se engajam nessa busca, elas vão perceber o quão difícil talvez vai ser elas abandonarem todas as coisas que elas gostam de fazer, desejam, todos esses costumes, paixões, tradições que estão dentro dela. E muitas vezes isso vai levar a pessoa para um lugar, que é muito dessa ideologia que hoje existe, né? Seja você mesmo. Não, seja quem você é. Né? Quando diz assim, não se envergonhe de você. Acredite em você. Você pode. Você consegue. Seja você mesmo. Esse sentimento tão sutil, que parece que vai trazer benefício, mas no fundo ele só está tirando Jesus do centro e colocando o homem. Então eu acho isso um lugar muito perigoso, sabe? Esse autoconhecimento, talvez, tem muitas pessoas que, quando descobrirem o que estão procurando em si,
vão até ficar satisfeitos. Vão dizer assim, eu sou bom mesmo, eu sou o cara. Só que, por causa do orgulho e da vaidade que existe dentro de nós, não tem como a gente fugir de algo que vai acontecer quando a gente mergulha nessa busca. Nós vamos acabar vivendo para nós mesmos. Porque ao olharmos para dentro de nós vamos encontrar a vaidade, o orgulho. E se o homem se apoiar sobre sua própria natureza, ele vai acabar vivendo para si mesmo. Ele vai acabar fazendo de sua vontade o seu guia. Ele vai fazer da sua própria vontade o seu Deus. Lembra quando a palavra fala que os homens seriam amantes de si mesmos? O seu Deus é o ventre, está falando do seu apetite. São homens que vivem voltados para o seu apetite, voltados para a sua vontade. Quando você lê 2 Timóteo 3, você pode anotar, ler na sua casa mais tarde. Vou tentar não me prolongar demais. Depois leia na sua casa 2 Timóteo 3. Você vai descobrir como é a vida desses amantes de si mesmo. De que forma que essas pessoas vivem, que tipo de vida que eles levam, qual é o fruto desse distanciamento de Deus. Se tornam avarentos, presunçosos, sem afeição, pessoas que têm dificuldade de perdoar, enfim. Ali Timóteo 3 relata muito dessa realidade, desses amantes de si mesmo, homens e mulheres que vivem para si. E na verdade, o que nós vamos perceber é que essa realidade ela já existe desde o Éden. O homem vem tentando se afastar do governo de Deus. E ele vem apoiando-se sobre os seus próprios desejos, buscando prazer, fazendo escolhas isoladas de Deus, isoladas do governo e das leis do Senhor. Desde o Éden, o homem vem andando nessa desobediência, tornando-se cada vez mais independente. E se você for perceber, se você for analisar, muito da incitação que vem desse espírito do mundo é para levar você para a independência, é para levar você para a autonomia. E aí você olha para a vida, há uma tendência hoje das pessoas olharem para aqueles que venceram, aqueles que segundo o mundo deram certo, venceram, e você vai ver, eles vão, primeira coisa que eles falam para você, você precisa criar sua independência, não é assim? Você precisa ter a sua independência financeira, você precisa ter, tudo fala sobre essa independência, e muitas vezes isso cai para nós com bons olhos, mas irmãos, de forma alguma nós fomos criados para a autonomia, de forma alguma nós fomos criados para a independência. Você vê no próprio jardim, você vê Adão estava ali, aí o Senhor diz, não é bom que o homem viva só. Essa independência, essa autonomia não vai cooperar. Ela vai distorcer a palavra do Senhor. Você vê que o próprio propósito de Deus ao criar o homem era para que o homem se multiplicasse. E como é que o homem ia se multiplicar sozinho? Nem mesmo para cumprir esse propósito a autonomia não serve. Então Deus dá a mulher para ele. E de forma sutil, muitos de nós muitas vezes vamos sendo engolidos por essas fábulas, por esse desejo de autonomia, de independência. Eu tenho para mim, irmãos, que o autoconhecimento ele leva à independência de Deus, mas o conhecimento de Deus leva à dependência dele. Se eu firmar a minha busca apenas em conhecer a mim mesmo, eu vou criar um isolamento para com Deus. Agora, se eu basear a minha busca e colocar os meus esforços em conhecer a Deus, eu vou descobrir que eu sou totalmente dependente dEle. Que nós fomos totalmente criados, formados para viver para Ele.
Como eu falei, eu não quero negligenciar o que há de bom nisso, né? Essa autoanálise sobre as emoções, sobre os sentimentos, você refletir sobre suas escolhas, isso é importante. Mas o que eu quero dizer é que, primeiramente, a minha busca precisa ser em conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus, eu saberei para que eu fui feito, para quem eu fui feito, e principalmente, eu saberei lidar com toda a realidade que eu encontrarei em mim mesmo. Porque conhecendo a Deus, eu vou descobrir que Ele já me conhece. Ao buscar conhecer a Deus, eu vou descobrir que Ele já me conhece, muito mais do que eu mesmo. Buscar conhecer a Deus, eu vou ter um encontro comigo mesmo. Então o problema não é o autoconhecimento, o problema é o foco disso, eu preciso passar isso pelo Senhor. Por isso que melhor do que o autoconhecimento é o conhecimento de Deus, porque nele estão as fontes da nossa vida. As respostas que eu busco estão nele. Tudo o que eu preciso está nele. Irmãos, nós fomos criados para ser dependentes de Deus. Nós fomos criados para ser dele. Nós não fomos feitos para viver de forma autônoma de Deus. Basta um pouco de busca, de estudo na palavra de Deus, basta um pouquinho, lá no começo, nós vamos descobrir isso. Nós fomos feitos para Ele. Eu queria ler com você Salmo 139. Do versículo 13 ao 17. Salmo 139. Versículo 13. Tu formaste o meu interior e teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. O coração de Davi. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Davi, ele não buscava o autoconhecimento, ele buscava o conhecimento de Deus. E buscando o conhecimento de Deus, ele descobriu que Deus já o conhecia. É por isso, irmão, que toda a gratidão e confiança de Davi que a gente descobre nos seus salmos, tudo aquilo que Davi descreve nos salmos, toda a sua gratidão, sua confiança no Senhor, estava totalmente atrelada a isso, a uma coisa, a consciência que ele tinha de que foi criado por Deus e para Deus. A consciência que ele tinha de onde ele veio, quem o criou e para que ele foi criado. Então, se nós nos debruçarmos sobre essa busca em conhecer a Deus, nós vamos saber que fomos criados para viver para Ele totalmente. Sem qualquer tipo de relação com esse desejo intrínseco em nós de querer nos separar do Criador. São dias de nós nos voltarmos intensamente à busca de conhecer o Senhor. Senhor, nós não queremos nada menos do que viver inteiramente para Ti.
Por isso que Davi estava tão plenamente satisfeito em Deus. Por isso que ele era totalmente satisfeito. Por isso que ele dizia: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Davi entendeu: eu fui criado para Ele. Ele me fez para Ele. Quando nós buscamos o Senhor, nós temos um encontro com nós mesmos. E uma das coisas que nós vamos perceber é a rebeldia que há em nós. Desde o Éden, desde a queda, isso está enraizado em nós, esse desejo de independência de Deus e dos outros. E só há uma saída para nós, irmãos, quando nós nos deparamos com isso: o arrependimento. O arrependimento de quem somos. Sabe, Cleito, não é só aquele pedido de perdão pelo que eu fiz. Poxa, Senhor, hoje eu menti. Não, irmãos, é entender que nós somos mentirosos. Ah, Senhor, poxa, hoje eu enganei meu irmão, falei algo. Não, é entender que a nossa natureza é enganosa. Sabe, não é aquele pedido apenas superficial de perdão por algumas práticas, alguns comportamentos, mas é reconhecer a natureza. Porque só dessa forma nós entenderemos a necessidade do nascer de novo em Cristo. Por isso eu quero tentar ser um pouco prático aqui em meus conselhos, se eu posso dizer isso, mas eu quero tentar desmistificar um pouco essas fábulas que vêm para nos tentar convencer de como devemos viver, mas mostrar como que biblicamente nós devemos fazer. E eu me incluo primeiramente nisso. Por isso, eu quero dizer, debaixo da palavra de Deus, não seja você mesmo. Seja como Cristo. Não se deixe enganar e levar por esse espírito que tenta elevar a sua natureza, elevar quem você é. Não seja você mesmo. Seja como Cristo. Não acredite em você mesmo. Acredite na palavra de Deus. Não baseie suas escolhas, não baseie sua vida, o seu destino, naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Não creia apenas na minha intuição. Creia na palavra. Creia no Espírito que é vivo. Muitos dizem: não, viva a sua vida, viva como você quiser, viva como você sentir prazer. Não, irmãos, não viva a vida como você quiser. Viva a vida de Cristo. Viva a vida de Cristo segundo o testemunho dele, sendo seu imitador. Não tente se preservar e se entregar às suas paixões. Não faça isso. Morra para o mundo e nasça de novo. O mundo diz para você: não, aproveite. Esse espírito vem dizer para você: não, a vida é curta, aproveite, desfrute. Não, irmãos, morra para o mundo. Sabe, irmão, não tenha orgulho de você. Não caia nesse engano e nesse erro de se orgulhar. Mas ao buscar ao Senhor, entre no lugar de vergonha da sua natureza, para que você possa alcançar esse lugar de arrependimento, de humildade e humilhação diante de Deus. Esse lugar de se humilhar diante do Senhor, se deixar ser vencido por Ele, deixar o Senhor enfraquecer as minhas defesas, para que
na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoe. Não tenha orgulho, mas dê crédito em tudo a Deus. E se for para ter algum tipo de orgulho, que seja na cruz de Cristo. Lembra que Paulo falou, Gálatas 6:14? Se for para ter algum tipo de orgulho, que seja na cruz de Cristo. Pois é nela que as paixões do mundo para mim morrem. Pois é nela que o mundo também perde o seu interesse por mim. Porque agora eu sou nova criatura. Porque agora eu não vivo mais debaixo da minha própria vontade. Irmãos, nós não fomos chamados para ser nós mesmos. Talvez meio confunde aqui a nossa cabeça, não é? Nós não fomos chamados para ser nós mesmos. Estou falando dessa natureza caída, natureza rebelde. Nós fomos chamados para nascer de novo e para viver em santificação. Buscar a santificação. Lembra, depois você pode ler na sua casa também, Filipenses 3. Paulo tinha um desejo ali em Filipenses 3, que era abrir mão de quem ele era e de tudo que ele tinha alcançado com isso, para conhecer a Cristo. E aí então ele podia se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. Que era buscar a santidade e a maturidade. 1 Tessalonicenses 4:7 fala sobre isso. Nós fomos chamados à santificação. Nós não fomos chamados para ser nós mesmos. Nós fomos chamados à santificação. Nós fomos chamados para nascer de novo. Eu creio que uma das formas mais eficazes de nós fugirmos dessa independência de Deus é quando nós conseguimos viver em confiança naquele que nos criou. É quando nós conseguimos andar com Deus em confiança. Por isso que a Bíblia enfatiza tanto a questão da fé, a ponto de dizer que sem ela é impossível agradar a Deus. Porque sem essa fé, sem esse se entregar, sem confiar, o homem ele vai viver de forma autônoma. O homem que não tem fé, o homem que não confia, o homem que não se entrega, ele vai viver de forma autônoma. Ele não crê em nada nem em ninguém, além de si mesmo. Ou ele prefere crer em algo no qual ele possa controlar. E isso fala muito da nossa realidade nesses dias. E eu falo principalmente dentro da igreja. Nós buscamos uma igreja, buscamos um pastor, buscamos um tipo de fé ao qual nós podemos controlar. Nós buscamos um tipo de igreja, nós buscamos um tipo de culto, nós buscamos um tipo de mensagem a qual nós podemos controlar, ao qual nós nos conformamos e nos confortamos com ela. Isso é viver de forma isolada de Deus. É quando nós rejeitamos as leis do Senhor para nos apegarmos às próprias leis que nós criamos para a nossa vida. Sem fé, irmãos, nós vamos tentar nos satisfazer em nós mesmos. Nós vamos tentar encontrar satisfação em nós mesmos. E vamos tentar nos saciar nos prazeres que as coisas nos oferecem. É por isso que o pecado, esse engano, ele é um buraco sem fundo. Porque não há satisfação nessas coisas. Toda satisfação vem em obedecer à vontade de Deus. Eu li uma frase esses dias, achei muito interessante. Ele diz assim, se você quer ser feliz hoje, se vingue.
Se você quer ser feliz eternamente, perdoe. Se você quer se satisfazer em si mesmo, se vingue de alguém. Fale mal dele, maltrate. Encontre a sua carne, irmão. A nossa carne, ela quer isso. Ela quer encontrar satisfação nessas coisas. Na ira. Essa é a nossa natureza, irmãos. Não tem como fugir disso desde a queda. Então esse é só um exemplo. Quer se satisfazer hoje? Se vingue. Mas quer ter alegria eterna? Perdoe. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Quando eu citei ali 2 Timóteo 3, quando você vai ver de que forma vive esse homem que ama a si mesmo, a palavra diz que ele é irredutível, aquele não perdoa. Ele é amante de si mesmo, avarento e que não perdoa. Difícil para perdoar, para aceitar. Por que Paulo está falando isso? Porque esse é o fruto do homem que vive para si mesmo. Esse é o fruto do homem que encontra-se em si mesmo, que quer se satisfazer por si mesmo. Irmãos, quando nós voltamos lá para a criação, nós vamos nos deparar com o fato de que Deus os criou à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus criou o homem dotado de suas próprias características e natureza. Deus criou o homem semelhante a ele. Mas por que Deus criou o homem semelhante a ele? Por quê? Porque Deus queria alguém a quem ele pudesse se relacionar. Então Deus criou o homem dotado de sua natureza para que ele pudesse ter relacionamento com esse ser criado. O fato de podermos nos relacionar com Deus é porque somos imagem e semelhança, diferente de qualquer outra coisa criada. Você percebe que Deus não vinha no jardim para se relacionar com as árvores. Deus não vinha no jardim para se relacionar com os animais. Deus não vinha no jardim para se relacionar com a água, com a terra. Existia um certo tipo de relacionamento, é claro, mas Deus ele veio se relacionar com aquilo que tinha as mesmas características que ele, o homem. Deus criou o homem dotado do quê? De sentimentos, emoções, inteligência, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento, exatamente para que ele pudesse se comunicar com Deus. Para que ele pudesse buscar Deus, ter o desejo por Deus, o anseio por comunhão. Deus criou o homem dotado dessas coisas, Deus criou o homem semelhante a ele, para que o homem fosse alguém que quisesse, desejasse experimentar a presença de alguém, do outro, do seu Criador. Que o homem pudesse ter a capacidade de conhecer a Deus. Se fosse por isso, Deus ficava com os animais, com as árvores, com a água, com a terra, com o céu, com os anjos. Mas Deus cria o homem semelhante a ele, por um único propósito: para que pudesse se relacionar, para que pudesse ter comunhão. Deus cria o homem semelhante a ele mesmo, para que o homem pudesse sentir o amor que Deus tinha por ele. E também para que o homem, conhecendo a Deus, pudesse amá-lo. Os animais não têm esse desejo, as árvores não têm esse desejo, não há um sentimento, não há essa liberdade, não há esse raciocínio, não há essa percepção nos animais. E é por isso que Deus faz do homem a sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem desejos, Deus deu ao homem um vazio tão grande, não para que o homem se afundasse em si mesmo, ou se afundasse no pecado, mas para que o homem fosse suprido
à medida que o homem caminhasse com Ele. Por isso, irmãos, na criação não há espaço para autonomia, não há espaço para independência. Como eu falei, nem o multiplicar-se não daria certo se fosse somente com Adão. Deus criou o homem para comunhão, com Ele e com os outros. Deus criou o homem, isso está dentro de nós. Por isso que a palavra diz que o homem que se isola, ele busca a própria ruína. O homem que se isola, o homem que tenta viver de forma autônoma em si mesmo, ele busca a própria ruína. Irmãos, basta ter um mínimo de predisposição para a comunhão, que você vai perceber o quão insuficiente você é, ineficiente você é. Porque pelo menos comigo é assim, irmãos, às vezes estou passando por tanta dúvida, questionamento, medo, aí quando você senta na mesa da comunhão para tomar um café, o irmão fala uma coisa, outro compartilha a sua vida, a sua experiência, e você fala, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir. Porque Deus não vai dar tudo para um só, Deus não vai dar tudo para você, Deus não vai tornar você o cara mais sábio desse mundo. Por quê? Porque senão nós vamos nos afundar no orgulho, na vaidade, na soberba. E ignorante é aquele que acha que sabe, que não precisa do outro, que não aprende com o outro, que não senta para ouvir. Não significa, irmãos, que nós não temos capacidade. Tem estudos que dizem que a gente usa uma porcentagem bem pequena do nosso cérebro. Ou seja, nós temos capacidade de fazer muitas coisas, mas o orgulho é tão grande que o Senhor nos priva dessa capacidade, para que não sejamos imersos na vaidade, no nosso próprio ego. Deus nos criou para comunhão. Deus nos criou, é por isso que existe o pecado, porque as pessoas elas querem preencher esse vazio no pecado, na mentira, no engano, nas ilusões, nas falsas amizades, falsas comunhões. Não tem como. Deus criou o homem dotado desses sentimentos que só podem ser satisfeitos nele. Olhando para essa realidade, irmãos, a nossa conclusão é essa: nós não fomos feitos para andar separado de Deus. Portanto, mesmo que o mundo grite independência de Deus, mesmo que o mundo deseje autonomia, mesmo que o mundo caminhe para esse lugar de rebeldia contra o Senhor, é um plano furado. Vai dar zebra. Vai ficar ruim. Não tem jeito. Os planos dos homens, dos governantes desse mundo, desse espírito, é um plano falido, já está derrotado. E eu não estou aqui para dizer, irmãos, vamos tentar mudar essa realidade, não. Eu estou tentando dizer, não vamos cair nessa. Porque os homens vão caminhar para esse lugar, não tem jeito, o sistema do mundo está indo para a derrota. Por isso eu não estou querendo aqui apavorar você e dizer, nossa, o sistema do mundo está ficando cada vez pior. Não, eu estou querendo aqui alegrar você e dizer, esse plano já está derrotado. Já existe uma sentença para esse espírito. Já existe uma sentença para esse tipo de homem. Eu não quero convencer você, vamos nos juntar para mudar isso. Não, eu estou querendo dizer, irmãos, vamos sair desse espírito. Vamos fugir desse desejo de independência e autonomia. O homem que vive dessa forma, ele está fadado à morte. O homem que vive com esse sentimento, que está caminhando para esse lugar, está fadado à morte. Irmãos, basta você olhar para as características que o homem tem, e você vai descobrir, em nós existem todas as ferramentas para que a gente possa conhecer a Deus, desejar a Deus, amar a Deus e ter comunhão com Ele. Olhe para as suas características. Olhe para os seus anseios. Olhe para as suas emoções, para os seus sentimentos. Olhe para as coisas que você deseja. Em nós existe toda a característica para que nós possamos nos voltar para Ele e nos desejar Ele e ter comunhão com Ele.
O problema é que o homem usa todas essas características para se afastar de Deus e viver para si mesmo. Eu queria que você abrisse João 17 comigo. João 17, no versículo 20. Eu encorajo você, durante esse dia, você parar por um momento para analisar as características que nós, seres humanos, temos. Essa nossa carência de estar junto, sabe? Esse nosso desejo por uma satisfação, esse desejo de ser ouvido, esse desejo de falar, de ouvir. Em nós, as características estão prontas. O problema é que a humanidade está usando essas características para si mesmo. Agora, se nós assimilarmos a forma como Deus nos fez e nos voltarmos para Ele, irmãos, nós encontraremos a satisfação. João 17, no versículo 20, diz assim, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Irmãos, essa oração, para mim, ela revela muito dessa realidade. Aqui Jesus está intercedendo por nós. Sabe por que na oração de João 17, Jesus está intercedendo pela unidade? Jesus está dizendo que eles sejam um como nós somos um, porque Jesus sabe que desde o Éden, Satanás vem lutando para essa divisão. Então em João 17, Jesus concentra a sua intercessão em dizer, Pai, que eles entendam, que eles sejam um, como eu sou um com você, como você está em mim, eu em você, que eles estejam em nós, que nós estejamos neles, que eles estejam uns nos outros. Porque Jesus sabe da forma como esse Espírito se move para trazer divisão desde o Éden. Esse Espírito se move para que o homem ande em independência de Deus e a independência uns com os outros. Irmãos, é fato, Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, e Satanás, ele trabalha de modo oposto, ele trabalha para destruir, isolar essa relação. Por isso que não dá para acreditar no espírito desse mundo, por isso que não dá para acreditar no que Satanás diz, por isso que não dá para acreditar nos prazeres que o mundo te oferece, porque de forma escondida está esse desejo, esse sentimento de nos afastar de Deus. Desde o Éden, Satanás trabalha para afastar o homem de Deus, e Jesus veio para quê? Para reconciliar o homem com Deus. Por isso que Jesus enfatiza que, assim como no céu há uma unidade e há comunhão, assim Deus deseja que nós também andemos. Nós com Ele e nós uns com os outros. É por isso que Jesus diz, assim como é no céu. Que eles, assim, Pai, como nós andamos em concordância, que eles andem também em concordância. Que eles sejam um com o céu, um com os outros. O céu, ele representa a realidade e o modelo ao qual o Pai deseja que nós andemos. Essa é a realidade a qual o Senhor deseja que nós venhamos caminhar, estabelecer nossa vida, nossas comunhões, a igreja,
no nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida, nos voltando para Ele. Mas não tem jeito, irmãos. Se voltarmos para nós mesmos, se obedecermos a nós mesmos, a nossa natureza caída, ela quer distanciamento de Deus. Ela quer distanciamento do próximo. Ela quer servir a si mesmo, buscando satisfação e prazer. Esse é o fruto do homem que vive para si. Lá no Éden, Satanás fez com que Eva acreditasse que ela poderia viver de forma independente de Deus. E isso é tão engraçado que se reflete na vida do seu filho, Caim. Por causa da independência de Deus. Então Caim se achou no direito de também viver na independência do seu irmão. E ele vai lá e mata seu irmão. Por inveja, por orgulho, por indiferença, por raiva, por não aceitar aquela situação. Irmãos, isso parece muito com a nossa realidade. A gente vive matando as pessoas à nossa volta por causa de ideologias, por causa de teologias. Vivemos nos juntando e nos dividindo por causa de negócios, concessões, interesses, lucro. Brincamos de igreja por causa da vaidade, por causa de poder. Brincamos de ser igreja só para alimentar a vaidade e o desejo de ter o poder. Brincamos de comunhão por causa de afinidade, por causa de afetividade, por causa de conveniência. Note isso, perceba isso. Eva achou que poderia ser independente de Deus. Logo, seu filho Caim caiu na mesma tentação, se achando no direito de viver independente do seu irmão. Essa realidade está oculta dentro de nossas igrejas nesses dias. E nós precisamos matar isso dentro de nós. Negar esse desejo. Abraçarmos o testemunho e a vida de Cristo. Para que possamos, ao contrário dessa realidade, andarmos em comunhão, em dependência uns dos outros e do Senhor. Um dos grandes erros que eu acho nesse entendimento de sermos a imagem e semelhança de Deus é achar que Deus queria compartilhar conosco o seu poder e a sua autoridade. Ou até mesmo, como a própria serpente tentou enganar Eva, dizendo que nós poderíamos ser como Deus. Ser semelhante a Deus, irmãos, não significa que nós podemos ser Deus. Ele é Deus. Nós somos criatura dele. Se você olhar a realidade do jardim, você vai ver que ali existia a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ao qual eles não poderiam comer. Mas, se você parar para analisar, a árvore, ela não é má em si mesma. Porque Deus não criou nada mal. É que aquela árvore, irmãos, eu quero que você entenda bem isso, aquela árvore ela era como um memorial. Ela era como um marco dentro do jardim, Rodrigo, para que Adão soubesse que, embora sendo imagem de Deus, ele não era Deus. Preste atenção nisso. A árvore e a proibição de comer do seu fruto servia como uma lembrança de que, embora sendo imagem de Deus, eles deviam reverência e submissão a alguém superior a eles. E não poderiam viver para si mesmo. Deus deu a terra para que o homem governasse sobre ela, mas nela Deus estabelece uma lei.
para que o homem sempre se lembrasse que era Deus que o governava. Deus coloca a terra sobre a jurisdição do homem, mas aquela árvore era para lembrar o homem de que ele estava sob a jurisdição de Deus. Por isso nós nos enganamos quando achamos que quando Deus nos fez imagem e semelhança é porque nós poderíamos ser como Ele. Poderíamos decidir de qualquer jeito, fazer o que quiséssemos, ir para onde quiséssemos, estabelecêssemos as coisas da forma que queríamos. Não. Deus nos dá a terra sobre nossa jurisdição. Mas aquela árvore fazia com que cada vez que o homem lembrasse dela, falava: opa, eu tenho alguém sobre mim. A lei, irmãos, do jardim, ela foi imposta como um sinal de sujeição do homem a Deus. A proibição foi colocada como uma prova de amor, fé e confiança, para provar a lealdade do homem para com Deus. E é aí que nós muitas vezes não entendemos a liberdade que nós temos, pois nós achamos que podemos usar da liberdade que Deus nos deu para fazer o que quisermos. A liberdade que Deus deu a Adão não era uma liberdade de autonomia ou de independência de Deus. A liberdade que Deus deu ao homem foi para que ele entendesse que tudo que ele pudesse desejar, de tudo que ele pudesse ter liberdade para desejar, para sentir, para querer, as suas vontades, é que ter um relacionamento de amor, de sujeição, de obediência e reverência a Deus seria a melhor escolha que o homem poderia fazer. E essa característica Deus deu a nós quando nos criou, para que pudéssemos escolher por Ele, ter um relacionamento de amor com Ele. Só que, irmãos, um relacionamento de amor envolve negar a si mesmo. Num relacionamento de amor envolve negar a minha própria vontade para satisfazer a do outro. Um relacionamento de amor envolve sofrimento. E é somente por meio desse sofrimento que o amor torna-se claro, torna-se evidente. Foi assim com Jesus na cruz. O sofrimento de Jesus na cruz tornou claro e evidente a toda a humanidade o amor de Deus, o desejo de Deus de nos reconciliar com Ele novamente. Um dos grandes erros que nós cometemos esses dias é quando nós pensamos que o resultado da desobediência seria a morte. Deus não estava falando, sabe, irmão, sobre o homem deixar de existir. Tanto que não acontece, né? Eles pecam e não deixam de existir, eles continuam existindo. Mas a morte que Deus estava falando tinha a ver com o homem viver de forma separada de Deus, de forma exilada de Deus. E desde então, a humanidade vem caminhando nessa ilusão. A gente vive pecando e desfrutando dos próprios desejos porque percebemos que não morremos. A gente percebe que quando peca, a gente não deixa de existir. Porém, quando nós escolhemos o pecado, quando nós escolhemos andar paralelo a Deus, nós vamos vivendo cada dia mais isolado de Deus, longe de seu caminho, ou seja, trilhando um caminho para a morte eterna. O pecado no jardim, o pecado no Éden, representaria o exílio, um distanciamento, uma separação de Deus. E assim foi. O homem foi expulso do jardim e foi se afastando, peregrinando, indo para longe, e pecando e se distanciando. E assim o homem vem caminhando. Eu pequei, não morri. Porque a nossa consciência está em deixar de existir. Pode ver, todo mundo tem medo da morte. Mas que tipo de morte? Aquela que você não existe mais, porque a nossa consciência está apenas sobre essa vida.
A nossa concepção em estar apenas nos prazeres dessa vida. Então, eu pequei, não deixei de existir. Então, eu continuo pecando, flertando com a velha criatura, com as emoções, com os sentimentos, abraçando a mim mesmo, abraçando os meus próprios ímpetos e anseios, fazendo escolhas. Quando escolhemos andar distante de Deus, autônomo a Deus, independente uns dos outros, nós estamos nos afastando, nos exilando do Senhor. E essas escolhas, irmãos, são o que revelam as nossas vontades. São essas escolhas que nós fazemos dia após dia. São esses sentimentos que nos conduzem a escolher, a separar as coisas dentro de nós. É que vão fazendo as nossas ações serem evidentes. A natureza caída quer distância de Deus. Se você for parar para prestar atenção, a palavra escolher é como uma definição de algo que eu prefiro. Se eu escolho, é porque eu prefiro. E se eu prefiro, é porque eu estou julgando que algo é melhor. Eu escolhi isso aqui. Por que eu escolhi? Porque eu prefiro. Mas por que eu prefiro? Porque meu julgamento, aquilo ali é melhor. E se eu julgo que aquilo é melhor, isso vai exercer influência sobre a minha vontade. E essa influência é que me leva a escolher algo. Ou seja, sempre existe um motivo por trás das nossas escolhas. Eu não escolho apenas porque eu quero escolher. Eu escolho porque eu acho que aquilo é melhor. Eu tenho um motivo para escolher aquilo. E esses motivos influenciam a nossa vontade. Por isso que a minha liberdade a liberdade que Deus nos deu nada mais é do que a oportunidade que nós temos de agir segundo a nossa própria vontade. Ou seja, segundo os meus próprios desejos. A liberdade que Deus me deu revela a minha natureza. Por isso que sem nascer de novo, irmãos, não tem como andar com Deus. Sem nascer de novo, não tem como entrar nesse reino, fazer parte desse reino. Sem nascer de novo, ninguém consegue andar em sujeição. Porque quem não nasce de novo é escravo de si mesmo. Quem não nasce de novo é escravo de suas paixões, de suas escolhas, dos seus desejos, das suas emoções. Agora, aquele que nasce de novo, significa que ele negou a sua natureza, negou a si mesmo, negou os velhos desejos, o velho homem, e agora ele consegue andar humilde com seu Deus, consegue andar em humildade com seu rei, porque agora ele não tem outro rei, ele não tem outro poder acima, além dele. Agora ele consegue ver Jesus e dizer, é ele. Ele é o centro, Ele é o rei, Ele é o dono, Ele é o Senhor, a vontade é dEle, o plano é dEle e eu me sujeito. Por isso que a liberdade que nós temos do Senhor nada mais é do que a oportunidade de descobrir que nós não temos liberdade quando encontramos o Senhor. A minha liberdade me leva até Ele, até a escolha dEle, mas quando eu conheço Ele, eu descubro que ali há satisfação, então eu não preciso mais de mim mesmo. Agora eu sujeito todo o meu corpo, eu sujeito todas as minhas razões e emoções para andar com Ele, para obedecer a Ele. Nesses desejos eu revelo meu coração, meu caráter, meus anseios. Eu vou descobrir aonde está apoiada a minha expectativa de vida. Por isso que nós temos que ter responsabilidade com essa liberdade. A liberdade que Deus nos dá não significa que está tudo bem. Esse meu direito não significa que está tudo legal, Deus está aprovando. Porque quando nós obedecemos a sua vontade, eu estou guardando a aliança que eu tenho com Ele. Quando eu obedeço os seus mandamentos, quando eu obedeço as suas leis, eu estou guardando a aliança que eu estou construindo com Ele, a aliança que Ele fez comigo. Mas quando eu desobedeço a Deus, eu estou caminhando para esse exílio, para essa separação, ou seja, para a morte eterna.
Tudo isso que eu estou tentando trazer até aqui, irmãos, é para nós chegarmos a uma conclusão. Esse mesmo Espírito, ele está rondando a nós. Esse mesmo Espírito que vem desde o Éden para tentar tornar o homem independente de Deus e que está se intensificando em nossos dias, é o mesmo Espírito que irá levar as nações da terra a se voltar contra o governo do Senhor. O mesmo Espírito, irmãos, acorda, é o mesmo Espírito lá do Éden que está se intensificando em nossos dias, é o mesmo Espírito que vai levar as nações da terra a rejeitarem o governo de Deus. Esse Espírito está de forma mais intensa preparando uma geração. É o mesmo Espírito que está trabalhando para enfraquecer a fé da igreja, os fundamentos, o amor da igreja, enganando a muitos, fazendo com que não suportemos as pressões que se aproximam, nos levando a negociar. Deixa eu dizer, irmão, Satanás não tem interesse em te tirar da igreja. O interesse de Satanás é pela sua morte eterna. E ele faz isso usando fábulas, heresias, coisas que aos seus ouvidos muitas vezes soam tão bem, que trazem a dita paz de espírito. É esse espírito que vem para te enfraquecer com distrações, com benefícios, para que você, negocie uma trégua com as dificuldades do dia a dia. Sabe o que Satanás está querendo fazer? Sabe o que esse espírito do mundo está querendo? Sabe para onde o espírito do mundo está querendo conduzir você? Fazendo você negociar com ele. Satanás está dizendo: olha, eu posso aliviar a sua barra. Eu posso oferecer para você aí uma trégua. O que você acha? Irmãos, não basta você ir muito longe. Se você estudar um pouquinho sobre a história da igreja, você vai perceber que para a igreja se livrar das perseguições, para a igreja se livrar das afrontas, do martírio, de todas as perseguições que ela vivia, ela precisou entrar em concessão com muitos governos. Você começa a perceber que durante um tempo as perseguições cessaram. E foi ali que a igreja entrou em concessão, para que ela pudesse viver aliviada. E a igreja gostou tanto dessa ideia, desses benefícios, que você vê na história da igreja que a igreja se tornou a religião oficial de muitos governos. Foi tão prazeroso, a concessão foi tão bem armada, o negócio foi tão bem amarrado, que os governos falaram: não, vamos fazer dessa igreja a religião oficial. Por quê? Porque podia manipular, porque podia mover a massa. Irmãos, e foi exatamente nesse ponto que as heresias tomaram conta da igreja. Foi exatamente nesse ponto que a igreja negociou o verdadeiro evangelho. É o mesmo Espírito que nos ronda, que bate à nossa porta todos os dias. Foi nesse lugar, irmãos, que a igreja em grande parte se enfraqueceu e perdeu a autoridade espiritual. Mas em contrapartida, ela cresceu, ganhou fama, ganhou poder, riqueza, domínio. O problema é esse: quando nós fazemos concessão com o mundo para ser aceitos, quando a gente faz concessão para evitar a rejeição, nós estamos dando lugar para esse espírito de independência de Deus. E aí, irmão, esse espírito começa a doutrinar nossos filhos, começa a doutrinar a próxima geração e tornando a igreja cada vez mais fraca, até que ela se torne somente uma religião, um clube, alguma coisa desse tipo. Mas dentro desse ambiente existe a igreja gloriosa do Senhor.
Existem aqueles que não abandonam a pureza da palavra, aqueles que vão perseguir a pureza do Evangelho. E é por causa desses que nessa manhã nós estamos aqui. É por causa desses que nesses dias nós não queremos negociar a mensagem, não queremos negociar com nós mesmos, com os nossos prazeres, não queremos liberar palavras para que te traga conforto, não, mas que traga confronto a esse espírito que tenta ser independente de Deus. É nesse lugar, irmão, que a igreja não é mais um corpo, ela é apenas uma instituição religiosa e que manipula a massa. Nós precisamos entender uma coisa: as leis de Deus não têm conformidade com o espírito desse mundo. E nós precisamos fazer uma escolha, principalmente daqui para frente, sobre qual domínio nós estaremos andando. Porque se quisermos ter a aceitação do mundo, vamos ter que abandonar a palavra. Vamos ter que maquiar a palavra. Eu quero que você abra comigo o Salmo 2. O Salmo 2, ele fala sobre o fim, né? É totalmente escatológico. Ele fala sobre como as coisas vão acontecer. Na verdade, se eu fosse resumir minha palavra, eu somente leria Salmo 2 hoje. Mas eu vim até aqui tentando trazer a consciência de como isso não é algo específico para o fim, mas como isso já acontece desde o começo, e como a gente vem sendo iludido por essa exaltação do si mesmo. Porque, irmãos, creia você ou não, Satanás, ele sabe o que está fazendo. O plano dele é bem articulado e é uma coisa só: a nossa morte eterna. É o nosso distanciamento de Deus. Ele está sentenciado e então ele vai tentar convencer a muitos, enganar a muitos. E eu não quero aqui, repito, eu não quero aqui mudar a realidade que vai acontecer, não, nós não vamos salvar o mundo. Quem vai salvar é Cristo na sua volta. O que eu estou tentando nessa manhã é livrar a nossa alma desse engano. É a luz da palavra fazer com que nós despertemos e não caiamos nesse engano. Salmo 2, depois você ler o capítulo todo, eu quero ler do 1 ao 3. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Presta atenção, irmãos. Os governantes conspiram junto contra o Senhor e contra seu ungido. Eles dizem: vamos quebrar essas correntes. Vamos nos libertar da escravidão. Irmãos, quando eu leio esse capítulo até o final, essa passagem ela me constrange, mas ela também me encoraja. Ela me encoraja porque ela fala do dia do Senhor, de como o Senhor agirá contra seus inimigos, de como Ele vencerá. Essa passagem ela nos deixa claro como Deus tem o controle de tudo e como a sua vitória já está estabelecida. Isso é encorajador demais. Mas, ao mesmo tempo, essa passagem me constrange. Pois quando eu olho, irmãos, para a nossa realidade, quando eu olho para como as nações irão agir contra o governo de Deus, como elas vão de forma oficial dizer: nós queremos a independência de Deus, nós queremos a independência da sua palavra. Eu percebo, irmãos, que esse sentimento ele está de forma inconsciente agindo em nosso meio, nos fazendo negociar a princípio todos os dias por causa das nossas próprias vontades. Então essa passagem me encoraja, porque eu sei que a vitória está estabelecida. O nosso rei triunfou e nada pode mudar isso, mas ao mesmo tempo eu me sinto com temor no coração.
e disposto a entrar em um lugar de devoção diante do Senhor, de intimidade, para descobrir aonde ainda em mim esse Espírito age, aonde dentro de muitas coisas em mim esse Espírito ainda atua. Irmãos, esses serão dias. Salmo 2 fala de dias onde a Bíblia será instrumento de incômodo para o governo desses homens. A Bíblia será motivo de incômodo, a ponto de eles odiarem as leis do Senhor. Talvez você diga assim, Jessé, mas isso é lá para o fim, isso é logo antes do Senhor voltar, isso não vai acontecer agora. Talvez você diga, poxa, em vários lugares a lei do Senhor as leis, né, dos homens, das nações foram constituídas em cima da palavra, e realmente eu concordo com isso. Agora, se você começar a se atentar à nossa volta, você vai perceber que isso, para muitos, já começa a se tornar irrelevante. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. Irmãos, o aborto, ele já é livre em muitos lugares. Os homens já querem presidir sobre a vida. Irmãos, o aborto era um escândalo. Poxa, assim, não, nós não temos direito sobre a vida. O direito da vida é Deus que criou. Hoje as pessoas nem acreditam mais que foi Deus que criou. Nem acreditam mais que Deus deve governar. E eles acham que eles têm autoridade e poder para fazer isso. Então, irmãos, o aborto já é livre em muitos lugares. Irmãos, o casamento homossexual já é algo oficializado em muitos lugares, é disseminado na educação até mesmo das crianças. Isso já não é mais escândalo, pelo contrário, o mundo acha isso lindo. O mundo acha isso bonito, e ai de nós se falarmos contra isso, nós seremos criminalizados. Em muitos lugares você é totalmente criminalizado. Você percebe como essa sedução começa a enganar e ser oficializado no meio das nações? Não, Jessé, isso é lá para frente. Não, irmãos, esse Espírito está agindo nas nações dia após dia. Irmãos, pasme se você não sabe disso, mas existem projetos de lei onde eles querem descriminalizar a pedofilia, dizendo que isso é uma doença. Eu não estou falando que essas coisas nunca aconteceram na humanidade, sempre aconteceram, mas hoje os homens querem tornar isso como lei. Por que os homens querem tornar isso como uma lei? Porque é a forma deles reprimirem a Bíblia, os cristãos, aqueles que creem no Senhor. Irmãos, hoje nós estamos pela lei guardados aqui, ninguém pode vir aqui e descriminalizar a gente porque nós estamos guardados pela lei, mas o mundo caminha para rejeitar as leis do Senhor e criminalizar todas as ações que são bíblicas. Irmãos, a mentira, o engano, a corrupção, ela está institucionalizada em várias expressões dos governos, dos homens, do nosso governo. As autoridades hoje, elas lutam para favorecer os homens maus, os homens perversos, irmão. As autoridades hoje, elas oprimem o pobre, oprimem o homem trabalhador. O trabalho que a Bíblia diz que dignifica o homem já nem essencial é mais. Irmão, esse Espírito está agindo em nosso meio. Esse Espírito está lutando, trabalhando para adestrar, adornar uma geração, que é a geração que no dia do Senhor irá rejeitá-lo, irá se ofender com ele. Nós vivemos dias onde as nações tramam contra as leis de Deus. Acorda, igreja. E eu não estou aqui incitando você a se tornar um militante da igreja. Não, a igreja não precisa de defensor, irmãos. Para de lutar por essa bandeira. A igreja não precisa de quem a defenda. Quem defende a igreja é Cristo no dia dele, no dia em que ele virá. Ele vem para defender a igreja, ele vem para defender o seu povo escolhido. Eu não estou incitando você a ser um militante. É verdade, esses caras. Não. Não é isso.
Mas estou aqui para nos fazer acordar. As nações tramam contra as leis de Deus. Deixa eu dizer para você, sabe qual que é a agenda desse mundo? Sabe qual que é a agenda desse mundo? Sabe qual que é a agenda desse espírito? Se libertar do governo de Deus. Sabe o que está acontecendo, irmãos? O que está começando a acontecer agora? Os governantes estão percebendo que a Bíblia, que por muito tempo foi a base para as leis da humanidade, ela está tirando, na verdade, as suas liberdades e tirando os homens dos seus prazeres. Eles estão começando a perceber que, poxa, mas por que as nossas leis são assim? Quem disse que é assim? Por que é assim? Eles estão percebendo que a Bíblia é o problema disso tudo. Então os homens tramam contra o governo de Deus. Irmãos, as Bíblias foram tiradas das escolas. Mas eu temo que também elas sejam tiradas de nossas casas. E eu não estou dizendo isso, irmão, por força da lei, por força das autoridades. Não, eu estou falando isso porque com temor de que a palavra de Deus comece a se tornar desprezível também para nós. Por causa das nossas próprias leis que nós criamos. Cada casa uma lei, cada casa a sua própria lei. Não, nós temos a palavra como um balizador para nós. Irmãos, durante muitos e muitos anos, a Bíblia foi um balizador para a moral do homem. E hoje ela se torna motivo de ódio, porque, segundo eles, a Bíblia tira o prazer do homem. Irmãos, o relativismo vem sufocando os valores morais que antes eram inquestionáveis. Tudo é relativo. Tiraram as Bíblias das escolas e o relativismo está se tornando a religião das escolas. Irmãos, o Evangelho que antes era visto como um libertador para o homem, de libertar o homem do pecado, dos seus problemas, agora ele está sendo culpado por colocar algema nos homens. O Evangelho que antes era o que libertava o homem, agora ele é motivo de escárnio. Por quê? Porque ele está privando os prazeres da vida. O Evangelho está algemando. É por isso que nos últimos dias eles gritarão independência. Eles oficializarão esse desejo de independência de Deus. Isso sempre aconteceu, mas Salmo 2 está dizendo que de forma oficial, os homens se juntarão para dizer: nós não queremos mais o Senhor. Vamos nos libertar desse governo que Deus exerceu, que a Bíblia exerceu sobre nossas nações, sobre as nossas leis. Vamos nos livrar dessas amarras. O meu temor, irmão, é que essas verdades bíblicas se tornem também uma algema para a nossa geração, que está se tornando relativista e humanista. E que ao invés de sermos noiva, nos tornemos apenas militantes, homens que querem viver para si mesmo e se libertar dessas amarras. Para muitos irmãos, o Evangelho é apenas um freio para o pecado. O Evangelho nunca foi um freio. O Evangelho é a liberdade. Para muitos, irmãos, o Evangelho é só uma forma de proteger ele do pecado. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é o que me desamarra do pecado. É o que me traz a liberdade, que me reconcilia com Deus, para que eu ande de acordo com a vida que Ele estabeleceu para mim. Uma vida de comunhão com Ele, uma vida de comunhão e sujeição mútua uns com os outros. Eu vou repetir o que eu falei, irmãos. As leis de Deus são inimigas desse espírito mundano. E a igreja que faz concessão para fugir dessa rejeição, provavelmente, ela vai se ofender com o dia da ira de Deus.
Irmãos, é bem provável que a igreja que faz concessão apenas para não ser rejeitada, quando ela ver o Senhor no dia da sua ira, ela também irá se ofender. Eu quero ler agora do versículo 4 ao 12 e terminar com isso, porque é nisso que está a nossa esperança. O maior engano do homem é se deixar levar por esse espírito, porque é um plano falido, é um caminho de morte. Vamos ler o 2 de novo. Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Mas aquele que governa nos céus ri. Ele ri. O Senhor zomba deles. E então, em sua ira, ele os repreende. E com sua fúria, os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em seu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Basta pedir que lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com um cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam, os que neles depositam sua plena confiança. Irmãos, o plano está traçado, a ordem foi dada. Agora, voltemos ao Senhor. Voltemos à origem, a Ele, ao dono de tudo. Olhemos para nossas características, semelhante a dele, e vamos descobrir que essa liberdade nos leva apenas para um lugar: a dependência total dele, a comunhão com ele, o relacionamento com ele. Porque o fim de quem vive para si mesmo é o engano, é a rebeldia, é a independência, é o exílio, é o afastamento de Deus, que leva para esse lugar a ira do Senhor, que com sua fúria irá aterrorizar as nações, os governantes rebeldes e perversos. Irmãos, isso não vai mudar. O que muda é o destino da sua vida, baseado na sua sujeição a Cristo, baseado na sua sujeição à vontade, à autoridade dele. Eu vou repetir sobre o que eu falei do Éden, que é onde muitas vezes nós nos enganamos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não para que fôssemos igual a Ele. E Deus deixou isso claro de forma pedagógica no Éden. Deus deu a terra para que o homem governasse, mas aquela árvore era para que o homem lembrasse que existia alguém que governava sobre ele. Deus dá ao homem a sua semelhança e autoridade sobre as coisas, mas aquela árvore
aquela proibição de não comer, era porque, embora sendo semelhante a Deus, o homem não era Deus. Embora sendo semelhante a Deus, o homem não era Deus. Aquela árvore era como um sinalizador para dizer: por mais que eu tenha domínio sobre tudo, existe alguém que está sobre mim. Mas quando o ímpeto do homem, a vaidade do homem faz com que ele queira tomar esse lugar de independência, de achar que ele sabe tudo, entende tudo, que tem razão de tudo, quando o homem cai nesse lugar de dizer: eu não preciso mais de você, nós abraçamos esse espírito, e o nosso fim é a ira de Deus. Por isso, irmãos, o fato de sermos feitos semelhante a Ele é apenas por causa do desejo de Deus em poder se relacionar, se comunicar, porque Ele depositou em nós desejos, emoções, sentimentos, e isso é para nos levar apenas para um lugar, para Ele novamente. E essa foi a morte que Jesus morreu, essa foi a vitória de Jesus sobre tudo, para nos reconciliar com Ele. Por isso eu quero te encorajar, irmãos, a você pisar sobre esse sentimento, sobre essa vaidade, sobre esse orgulho, sobre esse desejo de viver para si mesmo, segundo suas paixões, razões, e achar que ainda você está na sua razão, no seu direito. O meu direito diante de Deus é de não ter direito. O meu direito diante de Deus é de não ter direito. De que lado você quer estar? No lugar de humildade ao rei, sujeição ao rei, ou no lugar daqueles que querem se livrar dessas amarras? Irmãos, eu escolho ser escravo de Cristo. Eu escolho voluntariamente me entregar a Ele. Eu não quero me livrar dEle. Eu não quero a independência dEle. Eu não quero. Eu quero depender dEle. Eu quero estar amarrado a Ele. Eu quero estar crucificado com Ele. Esse é o tempo em que o Senhor está nos despertando, para que de todo o coração e de toda a alma nos voltemos ao Senhor. Ainda há tempo de nós nos arrependermos da nossa rebeldia, dessa autoconfiança, dessa independência. Irmãos, não confie em você. Não queira ser você. Por isso eu quero te convidar nesse momento a você fechar os teus olhos, você que está na sua casa. Se você puder, se você tiver essa disponibilidade aí, de fechar seus olhos, se você pudesse se agarrar aos seus filhos agora, trazer seus filhos para perto de você, parar um pouco o que está fazendo. Confesso para você que não é fácil tentar explanar uma mensagem como essa, tentar trazer clareza, porque há um espírito dentro de cada um de nós que luta contra essa verdade. Esse é o momento, irmãos, que enquanto eu falo, enquanto você ouve, a alma grita, a rebeldia salta. Sabe a rebeldia que muitas vezes você vê nos seus filhos pequenos? Essa rebeldia que parece que você diz: não, parece que já nasceu com esse menino.
ela está em todos nós, irmãos, desde o Éden, lutando, militando, para que sejamos deuses de nós mesmos. Por isso que eu gosto tanto de Davi e dos seus salmos, porque ele descobriu. E o Salmo 139 explana isso de forma perfeita. Ele descobriu que Ele me fez, o Senhor me fez, me conhece. Eu não preciso querer conhecer a mim mesmo por modos humanos. Eu não preciso querer conhecer a mim mesmo por métodos humanos. Ele me conhece. Ele sabe quem sou. Ele me fez. Cada sentimento. Ele sonda cada canto, cada parte do meu coração. Se você tem uma ceia preparada aí na sua casa, eu encorajo você a cear com seus filhos, com quem está com você. O meu desejo nessa manhã é para que sejamos livres desse engano. A minha oração nessa manhã é para que ao cearmos, os nossos olhos sejam abertos. O meu desejo, meu sentimento nessa manhã, minha oração, Luan, nessa manhã, é para que os nossos olhos se abram e nós venhamos sair desse engano. Que possamos sair dessa ilusão. Que ao cearmos essa manhã, a nossa mente, o nosso interior seja iluminado pela palavra de Deus. Para que não sejamos mais apenas encontrados pelo conhecimento, pela sabedoria humana, por entendermos melhor as coisas, não, mas que sejamos encontrados pelo Espírito de Deus, que vem para iluminar e nos afastar dessas mentiras, desses enganos que estão enraizados em nós, nos afastando de sua vontade, nos afastando de sua presença. Nessa manhã, Senhor, nós queremos renovar nossa aliança. Nessa manhã, Senhor, nós queremos lembrar de que sua morte veio para nos reconciliar contigo. Por isso, Pai, nesses dias, livra-nos do engano, da mentira, da falsidade, da sedução que nos envolve, que está à nossa volta tentando nos tragar. Esse humanismo, esse relativismo que tenta, Senhor, sufocar os seus princípios, a moral do Senhor em nós. Afasta-nos, Senhor, das fábulas, das heresias, das concessões, Pai, da conveniência, para que nos voltemos a Ti com o coração contrito, quebrantado, humilde, reconhecendo que nós não somos nada sem o Senhor, que nós não podemos nada, Senhor, estando longe, exilados do Senhor,
estando distante, envolvidos nesse lamaçal que é as nossas próprias vontades e razões. Senhor, promove um corte em nosso tempo, Senhor, nessa manhã. Ilumina o nosso interior, que os nossos olhos vejam, Senhor, como as nações, como esse espírito vem maquinando contra os seus princípios, para que a nossa casa, Senhor, abre os nossos olhos para que a nossa casa seja guardada por sua palavra. Pai, encoraja cada pai, cada mãe nessa manhã, a se voltarem aos seus filhos, com o ensino da palavra, com o discipulado, Senhor. Pai, em dias onde a sua palavra é motivo, Senhor, de ódio das nações, em dias onde as suas leis, Senhor, são motivo de ódio, de relativismo para as nações, onde as suas leis são apenas um livro, Senhor, de conhecimento. Não, Pai, nós queremos que ela seja uma verdade em nossa casa, que ela seja tudo, que ela seja nosso guia, nosso balizador. Devolve, Senhor, a paixão pela sua palavra, o amor por suas leis. Ilumina o nosso interior, Senhor. Nós quebramos essa mentira de que as suas leis são apenas um cercado, um cercadinho para nos livrar do pecado. Não, a sua palavra é liberdade para o homem, é liberdade para aquele que crê no seu Filho. Por isso, Pai, nós declaramos a sua palavra como um guia, como a verdade absoluta em nós. Não queremos relativizar, Senhor, o que é fato, o que é princípio, o que é fundamento, Senhor, mas ilumina-nos, Senhor, ilumina-nos com sua palavra. Rasgamos, Senhor, a falsidade, o engano, rompemos, Senhor, com as amarras, com as paixões interiores essa manhã. Queremos, assim como o Senhor, sujeitar o nosso corpo a esse lugar de humilhação, para que possamos aprender a obedecer, a se sujeitar ao Senhor. Abrimos mão, Senhor, de tudo, para uma coisa: conhecer o Senhor. Por isso, Senhor, eu oro nessa manhã por cada família, cada pai. Quão desafiantes são os nossos dias para conduzirmos nossos filhos no conhecimento da sua palavra. Pai, nós não sabemos. Nossas estratégias são falhas esses dias, Senhor. Devolve, Senhor, devolve-nos a intimidade, devolve-nos a devoção, o ambiente, Senhor. Cria no coração de cada pai, de cada mãe, Senhor, paixão por sua palavra. Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda os nossos filhos desse espírito fadado ao fracasso. Senhor, nós desejamos você. Nós desejamos você. Quero te encorajar, irmão, a você cear com seus filhos. Quero te encorajar nesse momento, você abraçar os seus filhos, orar com eles. Faça isso você agora. Nós vamos encerrar a transmissão, mas eu te encorajo a você, baseado em tudo isso que você ouviu, aquilo que o Espírito ministrou ao seu coração, faça isso você na sua casa agora. Chame os seus filhos para perto, abrace os seus filhos, se arrependa, se humilhe. Volte o seu coração para os seus filhos essa manhã e clame ao Senhor, para que Ele nos guarde. Dizemos sim à sua palavra, Senhor. Amém.